Oi pessoas, Beatriz falando. Hoje gravar esse episódio foi uma luta. Foi difícil, foi complicado. Não pela falta de vontade de fazer, não. Eu tava muito querendo muito, já gravei algumas vezes e nada soou como eu gostaria. Mas porque é um tema que eu venho pensando há tanto tempo e tanta coisa mudou desde que eu pensava sobre isso. Até que eu percebi que tem coisas que precisam ser ditas. Precisa sair do meu coração, da minha alma, do meu corpo, sabe? Essa energia que me faz mal, que tá me fazendo mal. Que é o feminismo versus o racismo. Eu resolvi falar sobre isso. Será que nós temos que escolher um lado? Eu tenho que ser o feminista ou antirracista? Eu tenho que defender uma causa? Qual causa é essa que eu tenho que defender? Porque vamos lá. Eu sou uma mulher de 32 anos, negra e LGBT. Eu já sou três minorias aqui, isso que eu falei, né? E é algo muito complexo você ter que escolher uma bandeira para se levantar dentro de uma sociedade que todo mundo quer levantar bandeiras. Será que a gente precisa levantar uma bandeira, sabe? Será que a gente precisa se colocar em alguma dessas bandeiras? O que me motivou? Vamos lá. Como eu percebi isso tão nítido para mim, que existe sim o que não me contempla, existe sim o que me contempla por completo, e existe sim uma separação. Para mim, até um tempo atrás, era tudo muito unificado. Eu era feminista, eu sou antirracista, eu sou negra, porra, eu sou LGBT. E de repente isso se quebra. E eu tenho vários lados. E aqueles lados não se encaixam mais. E de repente eu me vejo ali no meio, meio que passeando e querendo entender qual é meu lugar, sabe, de fala, qual é o meu lugar de situação, qual é o lugar que eu pertenço. E foi muito difícil. O que me abriu a cabeça para isso, por incrível que pareça, foi assistir o Big Brother nas últimas 3 semanas. Eu não assisto o Big Brother, não assisti o Big Brother há muitos anos. O único Big Brother que realmente eu lembro de ter acompanhado mesmo foi o primeiro. Olha só, eu sou velha, tá, gente? Só pra deixar bem claro. O primeiro, eu acho que o segundo ou o terceiro. Depois disso, nunca mais acompanhei direito e tal. Eu vi alguma coisa ou outra do Big Brother daquela menina Ana Clara, mas porque minha sogra via e eu acabava vendo alguma coisa ou outra, mas também tinha umas coisas bem engraçadas acontecendo ali. Depois também nunca foi meu forte, até porque, gente, eu moro sozinha há 2 anos já que eu moro sozinha, eu venho entrar no terceiro ano quando eu moro sozinha, e eu não tenho televisão, né? E esse ano, com tudo que tá acontecendo, quarentena, espero que vocês estejam lavando a mão, inclusive. Tudo que tá acontecendo, a minha namorada gostava de assistir, assistia na primeira, quando começou, ela começou a assistir aquela parte das meninas contra os meninos, entre aspas. E eu vi algum trecho ou outro sobre as meninas serem feministas e não sei o que.
E ela me falava alguma coisa, outra eu falei, não gosto, não quero ver e tal. E algumas falas da que aparecia no meu feed, tanto no meu feed do Twitter como do Instagram, eram trechos, né? Falando. Algumas coisas até bem sensatas, por sinal. E. E assim. É, quando a gente tá nessa situação, vendo o Big Brother, é uma puta ferramenta para você entender o ser humano, né? E para mim foi algo importante, porque eu vi duas situações, duas bandeiras sendo levantada, uma de maneira muito explícita e a outra não tão explícita assim, dentro do programa. As meninas chegaram lá falando que são feministas, que isso, que aquilo, algumas, né, não todas, que aquilo outro, somos mulheres, vamos nos unir, somos feministas, o machismo tem que morrer, não sei o quê. E do outro lado temos duas pessoas negras na casa. Duas pessoas negras na casa. Um famoso, que é um ator, que não é um ator tão contemplado, né, por ser negro e ser estereotipado, né? Uma médica que lutou muito para chegar a ser médica, né? E eles dois firmaram uma aliança não explícita, uma aliança implícita ali. Que eles não se votam. Porém, eles não estão no mesmo grupo, né? E o Babu, que é o negro que eu falei para vocês, foi sendo colocado de lado. Ele é o mais velho, tá? E ele foi sendo colocado de lado pelas fadas sensatas, como elas determinaram, se denominaram lá dentro. Odeio o termo fada sensata, tá? Mas vamos falar assim. Então, essas feministas começaram a implicar com ele, o Babu. E muitas coisas e situações aconteceram que era literalmente racismo. E não vou falar velado, não vou falar. Não, era racismo. E a gente tem ali dentro um garoto que tem hoje dois homens na casa, o Babu e o Prió. O resto são todas mulheres, só saiu uma mulher até agora, se eu não estou enganada. E esse garoto, Prió, ele é considerado pelas fadas sensatas feministas escroto, machista, blá 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 blá. E eu comecei a questionar esse feminismo seletivo, porque elas desfazem o tempo todo das outras meninas, que tem duas meninas que não fazem parte desse grupão, esse grupo de meninas sensatas, e ela é colocada de lado, humilhada, em todos os sentidos. E eu comecei a questionar esse feminismo. Esse feminismo era porque porque ela se comporta de maneira que não faz parte do que elas entendem de como uma mulher tem que se comportar. E a coisa é tão grave para mim, essa questão do racismo versus feminismo ali dentro, ou socialmente eu quero que vocês entendam como sociedade. Eu não estou falando do Big Brother, mas estou falando de uma maneira social mesmo, como se comportam essas questões aqui fora também, aqui no mundo real, porque é exatamente assim. Essas meninas são completamente racistas, elas não percebem que estão sendo racistas. Eu creio, algumas já perceberam as falas racistas umas da outra, de deboche do corpo do negro, de chamar o negro de monstro por causa de ter medo dele, de ter medo do comportamento, não entender porque a única mulher negra fala que não vai votar nele. E tem uma ali dentro que essa é uma das, pra mim, como ser humano, é uma das piores. Ela é
tô falando de comportamento, não sei quem ela é, né? Mas vamos pelo comportamento social que acontece. E ela é exatamente sobre isso. Se denomina feminista. Sou feminista, homem escroto, babaca, sofri muito na mão de homem namoro abusivo e blá 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 blá. Que eu creio que ela tem passado por traumas infindados e traumas esse que a gente percebe, esses traumas, mas ela é advogada dos direitos humanos. Ela teve falas no começo do programa que eu vi vídeos, eu não assisti o programa, tá? Eu comecei a assistir há pouco tempo, pra ser bem honesta, e não acompanho mais porque eu já parei de assistir. Ai, tô cansada. Eu tô nervosa, na verdade. Ela falou sobre como é a estrutura do Brasil com relação à prisão, né, ao presidiário. Como é a atuação da polícia em relação aos negros. O negro dentro de uma prisão, os negros são a maioria. Ela fez um discurso bonito, sabe, sobre raça, como a polícia, entre aspas, perseguem os negros. Vou deixar entre aspas porque não é uma perseguição, né, mas é uma coisa mais profunda do que perseguição. Que eles veem um negro, atiram primeiro, perguntam depois. Ela fez um discurso sobre negro, pobre, periférico, maravilhosa. Em contrapartida, essa mesma garota fica puta porque o Babu, que é um negro da casa, sabe, se coloca. Ah, porque ele fica se vitimizando, porque ele é isso, porque ele é aquilo. Vou falar minha história triste. Porque o único... Aí ela começa a questionar. Por exemplo, o loirinho que tava lá, que saiu, o Daniel, que era amiguinho delas, era um garoto de coração puro, segundo ela. Nem um pouco machista, nem um pouco... Quando ele era machista era porque ele tava começando, sabe? O coração dele é puro. Elas passando a mão na cabeça ela falou, quem precisava mais desse dinheiro aqui dentro era ele. O loirinho dos olhos azuis. Eu não sei se eles têm olhos azuis, né? Mas o Rio Grande do Sul, sei lá, do Sul. E ele pra ela que precisava. Engraçado, né? Isso. Porque aí a gente vê que as pessoas veem racismo nas coisas maiores, não nas pequenas. Ao contrário do feminismo. A gente consegue ver o machismo nas coisas menores. Vocês podem perceber que a gente não vê grande como a gente vê no racismo. Vamos ver, por exemplo. Se eu falo sobre feminismo, a primeira coisa que a gente vê na cabeça, né? Quando a gente fala assim, não seja machista, a primeira coisa que a gente vê, ou quando um feminismo defende, é as coisas pequenas. A mulher usar a saia que quiser. Se eu faço um comentário maldoso sobre a roupa de uma mulher, ou então, quando eu falo, essa é pra casar, essa é pra pegar. Quando a gente usa termos comedor e tal, ou quando a gente diminui o assédio que uma mulher sofreu e fazendo ela parecer, porque mandou você usar essa roupa, né? Você estava pedindo. São coisas que a gente percebe no feminismo. E quando a gente fala do racismo, as pessoas só percebem o racismo quando ele é grande. Por exemplo, se eu estiver no mercado e alguém me chamar de macaca, ou então eu tiver um irmão, um primo meu, estiver andando pela rua e ser parado por um policial e ser revistado ou ser perseguido dentro de um supermercado, de uma loja. A gente percebe o racismo nessas coisas mais amplas. A gente não consegue ver o racismo no pequeno. Por exemplo, quando eu chamo um homem negro de monstro, a gente não consegue perceber o racismo. A gente não percebe o racismo. Ou quando a gente deixa, eu tenho medo dele. Ele me dá medo. Quando elas falam coisas do tipo, você que fosse uma escola, fulana seria diretora, Beltrano seria professor, o fulano ia ser dono da escola. Quem o Babu seria? O tio da limpeza, o tio da cantina.
Ele não era professor, ele não era diretor, ele era o tio da limpeza. O tio da limpeza não, ele era o tio da cantina. Porque o único homem negro, o mais velho, o mais vivido ali dentro era o tio da limpeza. O tio da cantina, desculpa. Porque ele não pode ser o professor? Porque ele não pode ser o diretor? O meu diretor, por exemplo, da escola que eu trabalho, é negro. Por quê? Porque a gente já estereotipou esse cara. Já. E o feminismo delas não contempla todas as pessoas, todas as mulheres, inclusive lá dentro mesmo, porque elas são mulheres brancas de classe média alta, algumas riquíssimas que passam as férias em Nova York, que levam uma camisa de 40 mil reais para dentro de um Big Brother. É isso que é esse feminismo que elas pregam. Um feminismo que não contempla a mulher negra. E por que eu tô falando tudo isso? Porque quando a gente levanta uma bandeira, eu odeio bandeiras ser levantadas de maneira tão chulas como um programa de TV. Quando levantamos uma bandeira e a gente se denomina algo, é muito sério, é muito complicado. Porque a gente se compromete de maneira muito grande. Um amigo meu uma vez falou assim: eu sou desconstruído e tal. Eu falei, cara, um dia eu vou falar isso, pensando, né? Não falei, cheguei a falar pra ele, sou completamente desconstruído. Porque eu não acredito nessa desconstrução que as pessoas falam que tem. Porque é muito fácil chegar dentro de um programa ou chegar dentro de um grupo e falar, eu sou tal coisa, eu sou feminista, eu sou isso. Porque a gente bate no peito muito fielmente. Eu sou feminista. Eu sou desconstruído. Mas na verdade é que quando a gente fala isso, a gente não está disposto a errar. A soberba da mulher feminista, branca, de classe média, a arrogância que elas têm nelas, tô falando de todo modo geral. Se não tiver cuidado, elas têm sim, é horrível. Porque esse feminismo não contempla a mulher negra. Nós temos diferença gritante. A luta de uma mulher negra feminista não é a mesma de uma mulher branca feminista. Não temos as mesmas lutas. A gente tem lutas parecidas, muitas lutas iguais, mas não temos a mesma luta. Isso pra mim ficou muito claro esses dias, sabe? Porque quando... Eu vou falar agora do Big Brother, pra gente personificar isso. Quando o Prior chegou lá, eu não vi no começo, mas disseram que ele era escroto, eu vi alguns vídeos e tal, ele fala um montão de merda. Temos esse homem escroto, né, machista do caralho. E temos o Babu, que é um homem negro, que tenta aprender e muito vivido, muito inteligente. Tanta coisa que ele falou ali dentro, que o vídeo que eu vi solto, até livros ele indicou, eu adorei, eu vou até procurar alguns livros, filmes e tal. Temos esses dois contrastes de homem ali. Um que chegou ali e falou assim, cara, vou aprender com esse jovem aqui, com esses jovens, que é o Babu, negro. E o Prior que chegou e falou assim, foda-se, eu quero ganhar 1,5 milhão. Não tô nem aí pra porra nenhuma social. Esse aqui é um jogo, pra mim é jogar. E contrapartida, tinha um grupo de mulheres, tá? Não vou contemplar tudo, mas um grupo de mulheres que se denominavam feministas. Girl power, vamos fazer, tudo, os homens machistas não passarão, blá 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 blá. Temos esses 3 grupos. Esse grupo de mulheres que se denominavam feministas e batiam no peito, eu sou feminista, e faziam discursos lindos para contemplar esse feminismo, a gente percebe que esse grupo excluiu os dois. Aí a gente vai entrar naquela questão. Esse grupo de mulheres feministas que está dentro excluiu o Prior por ele ser machista e escroto. Ok.
tem sentido aqui? Tem. Mas esse mesmo grupo de mulheres feministas excluiu um homem negro que estava disposto a aprender. Elas não deixam ele falar, ele não consegue concluir um pensamento. Se você procurar vídeo, ele tem um vídeo que ele literalmente fala isso. Elas não deixam falar, elas viram a cara para ele. Aqui a gente percebe a diferença. Ele ficou do lado delas quando aconteceu toda a questão dos nomes e tal. A gente percebe a diferença aqui. A cor. Que, ao mesmo tempo, esse grupo de mulheres feministas não falam com o Babu, mas falaram assim, o Prior tá mudando, ele é um cara melhor, e não sei o quê. E o que a gente faz aqui? A gente vê o perdão do homem escroto por ser branco. E a gente percebe que, apesar do homem negro querer entender, aprender, falar, se comunicar, ele é posto de lado pelas feministas e até os fadas sensatas. Aí o que acontece? O Prior, que é um homem machista, escroto, caralho, a quatro, se junta com o Babu, que é um cara que quer desconstruir e desconstruído. Eles se juntam. Um homem negro com um homem negro com um homem branco de classe provavelmente média, que tá ali falando merda. Mas que tá ali por 1,5 milhão, que eles deixou bem claro. Ele tá foda-se pra essa questão social. E aqui nesse meio tempo a gente vê essa amizade crescendo, desse homem negro com esse garoto machista. E esse garoto machista está aprendendo coisas mínimas com esse homem negro. E se fortalecendo ali dentro daquela amizade. Por N motivo que não vem ao caso. E a gente percebe que esse garoto machista, que fala merda, nunca levantou a bandeira do eu sou foda. Eu sou foda no sentido assim, eu sou contra o homem machista escroto, e não sei o que, lá. Mas as meninas feministas têm uma régua. Olha, pra você... ele tá melhorando. Melhorando pra quem? Desde quando se tem réguas pra medir quem é o que mede a moral de alguém? Nós erramos. Nós erramos o tempo todo. Porque a desconstrução nossa é todo dia. Todo dia a gente descobre uma merda que a gente falou, uma merda que a gente... Porra, não era pra eu ter falado. Um machismo que a gente soltou, um racismo que a gente soltou. Todos nós, em algum momento, erramos. E tá tudo bem com isso. Por isso que eu falo, a desconstrução é todo dia. A gente não pode subir no pedestal e falar, tudo que tá abaixo de mim não presta. Sabe? Isso é um equívoco. E pra mim, ficou muito claro como o feminismo dessas mulheres brancas, muito claro, gente, de classe, não me contemplam como mulher negra, com questões sociais. Porque as minhas lutas não são as lutas delas. Tem uma série que eu vi, daqui a pouco eu vou lembrar o nome e falo pra vocês, que fala muito sobre, fala isso não explicitamente, mas de uma maneira bem, vamos dizer, pontual. Eu achei aqui que eu estava pesquisando. Coisa Mais Linda. É uma série brasileira que se encontra na Netflix, tá? Se passa no ano 50, né? Na década de 50, desculpa, na década de 50, que fala exatamente sobre isso. A diferença de ser uma mulher negra e uma mulher branca. São grandes, gente. Não tem como você ser feminista e não contemplar as questões raciais. Não existe. Se você coloca de lado os apontamentos raciais, se você é feminista e racista, não existe isso. Esse feminismo não contempla uma mulher. Porque o que acontece? Se uma mulher negra está se colocando em uma certa situação, que a mulher branca nunca vai se colocar. Então vamos lá na prática. Eu sou negra, feminista. Eu tô com uma branca, feminista. Somos amigas pra caralho. Ok? Tem coisas que contemplam ela, que não contemplam a mim. Não adianta.
ela pode entrar em qualquer local, que ela não vai ser parada por ser mulher, mas eu provavelmente posso ser parada por ser negra. Entenderam? Agora, bater no peito, eu prefiro muito, muito, muito mais lidar com pessoas que admitem que não são desconstruídas, que erram e falam assim, caralho, eu erro pra cacete. Eu prefiro lidar com uma pessoa que fala assim, que bate no peito e fala assim, eu não entendo nada dessa porra que você tá falando. Posso aprender, mas não sei. Do que lidar com uma pessoa que bate no peito e fala que se acha um padrão maravilhoso. É muito difícil conversar com pessoas que se consideram desconstruídas, porque elas não ouvem mais. Elas se acham certas o tempo todo, são arrogantes, são pessoas normalmente, além de arrogantes, prepotentes, sabe? E isso pra mim é um absurdo. Quando você se coloca no pedestal grandioso, você se coloca inalcançável. Não dá mais pra conversar. Não existe diálogo. É muito mais fácil, gente. Você ter uma pessoa que é teimosa, mas que é teimosa, mas não bate no peito e fala assim, eu sou feminista, do que ele, ou eu sou antirracista, eu sou. Que ela não consegue entender mais as coisas. Porque ela sempre vai achar que tá certo. E a pior coisa que tem é você sempre achar que tá certo em tudo. Você pode se sentir certo naquele momento e se autoanalisar e se autocriticar. Essa é que é a questão. Se você não se critica, velho, tem alguma coisa errada aí. Saia do pedestal. Porque assim, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Antes de qualquer coisa, o que fala primeiro é a minha cor. Não adianta, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Porque a pergunta era, devemos escolher um lado? No momento decisivo, se for preciso escolher um lado, eu sempre vou escolher o lado do antirracismo. Eu sempre vou escolher a minha pele primeiro, a minha cor primeiro. É uma questão muito maior para mim, o racismo. O ideal é os dois andar alinhados, sabe? A gente entender a diferença do feminismo negro pro feminismo de elite branca. São coisas diferentes, são ideologias que têm que ser contempladas de diferentes maneiras. Porque uma mulher negra periférica não quer a mesma coisa, não tem necessidade das mesmas coisas que uma mulher branca, rica, gente, burguesa. Não é a mesma coisa, sabe? Não é. Tem a subjetivação da mulher ainda, tem, mas é muito diferente para uma mulher negra. Vocês podem ter certeza disso. Então, dentro dessas, se houver esse alinhamento, ok, mas se não houver em algum determinado, eu nunca vou ficar do lado de racista, porque a sensação que eu tenho depois de Big Brother, eu vendo alguns comentários assim, inclusive vieram me questionar, falou assim, você vota em quem pra ser? Eu falei, o Babu, eu quero que ganhe o Babu ou a Thelma. Enfim, vendo Big Brother 3 semanas que nem tô vendo mais, confesso. Porque eu me entendi muito rápido, eu sou uma pessoa que eu perco a vontade muito rápido e aquilo tava me fazendo mal mesmo. Aquele racismo todo tava me fazendo muito mal mesmo. Porque assim, o racismo que me contempla, infelizmente, não gosto. A minha cor chega primeiro. Não adianta, gente. Porque eu prefiro 1000 vezes. A sensação que eu tenho, concluindo meu pensamento, a pessoa falou assim, mas você tem que ficar do lado das fulana. Que eu nem entendi muito bem porque a pessoa veio falar comigo, até porque eu não tava nem comentando Big Brother assim, né? Na época eu tava. Porque você tem que ficar do lado das mulheres, porque as mulheres. Você é mulher, se diz feminista, blá 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 blá. E eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, você tá querendo dizer que eu tenho que ficar do lado das mulheres racistas? Aí eu mandei uma foto minha, olha bem pra minha cara. Eu sou uma mulher negra. E você tá falando que eu tenho que ficar do lado de racistas porque elas são mulheres? Eu entendo, gente, as brancas, porque, gente, é unânime as brancas de classe alta que estão do lado do feminismo. E ninguém entendeu o racismo. É gritante. As únicas
As únicas mulheres que entenderam isso foram as mulheres negras. As brancas estão lá fora fulano, fora Beltrano, ignorando o racismo. Eu nunca ficaria perto de uma mulher racista por ela ser mulher. Nunca vai acontecer isso. Se eu perceber, pode acontecer de eu não perceber o racismo, mas se eu percebo o racismo, ela nunca vai ser contemplada pela minha pessoa, ela nunca vai ser validada pela minha pessoa, nunca. A minha cor sempre vai ser prioridade para mim. E eu nunca vou apoiar mulheres racistas. Nunca. Não importa se mulheres brancas, gente, podem oprimir homens negros. E homens negros podem ser machistas. As mulheres brancas têm o poder de humilhar um homem negro também. Gente, isso é construção, isso é social, isso é quase que perceptível. É muito... Me desculpem, mulheres brancas, mas vocês nunca vão entender o que é ser uma mulher negra. Tanto que dentro do Big Brother eles falam, eu não entendo porque a Thelminha defende tanto o Babu. Elas não vão entender o que é ser uma mulher negra. Porque nós não somos protegidas por mulheres brancas. A gente somos sempre colocada à segunda instância. E o mais engraçado que eu não sabia que eu tinha, e descobri vendo Big Brother, que era a questão dos gatilhos racistas que eu não sabia que eu tinha. Algumas situações que aconteceram, alguns vídeos que eu vi, que eu tava acompanhando até essa semana, mas ficou muito pesado pra mim, gatilhos racistas fudidos de quando eu era adolescente. Que eu sempre achava que tinha lidado muito bem com o racismo quando eu era mais nova, e não. Você é colocado de lado, você é diminuindo, você é feia, Quando eu era adolescente eu queria ser loira. Eu não me achava nada. Eles sempre eram reafirmados pelas minhas amigas brancas. E eu ficava assim, eu era inteligente. E quando tava chegando perto de prova, vamos ficar perto dela. Depois era humilhação atrás de humilhação por mulheres. E era porque era um racismo. Elas poderiam não saber, não entender. Mas sempre a minha cor vai chegar primeiro. Gente, sempre. Vocês podem falar o que quiser. Então, nessa situação, eu sempre vou escolher minha cor. Sempre vou lutar contra o racismo. Porque eu nunca teria coragem de passar a mão na cabeça de uma mulher racista. Independente, sabe? Eu não teria coragem, eu não teria vontade. Porque eu tava até dando um exemplo muito sério sobre isso, que é assim, se eu não me identificasse com o meu gênero, eu entendesse que eu sou homem, eu me sinto homem, e quisesse mudar de sexo, como a Tammy Gretchen fez, como o Tammy Gretchen fez, eu poderia fazer isso. Eu poderia passar por essa transição e me tornar um homem, sabe? De acordo com o que eu entendesse que eu era. Então, ia passar por todo o processo e ia me tornar um homem que eu me sentia sendo. Eu poderia fazer. E talvez eu poderia ter passabilidade muito grande, uma passabilidade tipo de 100%. As pessoas poderiam ver e nem perceber que eu era um trans, um homem trans. Como temos a Tereza também, que se vocês pesquisarem, ela é quase, eu acho que ela é 100% de passabilidade. Então assim, poderia passar. Só que tem uma coisa que não tem como mudar. A cor da minha pele. Não tem como mudar, gente.
A Teresa, era uma mulher, ela agora é um homem trans. Ele é um trans. E ele tem passibilidade, mas é um homem branco. É um homem trans branco. Se ele não. Ele até falou, né? Eu não lembro, assim, eu não sei a voz da pessoa. Mas passa batido. Agora, imagine se fosse um trans. Eu não tenho como mudar a cor da minha pele. Não tem como mudar a cor da minha pele. Isso. Tem países que tá arriscado a morrer se eu entrar. De ser perseguida se eu entrar. Todo mundo sabe que eu tenho um sonho de ir pro Canadá. E o mais triste foi eu ter que pesquisar os países que aceitavam negros, que não eram racistas. Isso não tem como mudar. Eu posso mudar muitas coisas na minha pessoa, no meu cabelo, posso mudar meu corpo físico, posso mudar muita coisa, posso botar boca, posso muita coisa. Mas a cor da minha pele não tem como mudar. Tem até os pessoal que faz umas cirurgias aí, que eu sei que tem umas coisas bem loucas. Mas na sua essência não tem como mudar, gente. Eu sou uma mulher negra. E como mulher negra, eu tenho que defender os meus, sabe? Porque é muito triste, gente, você perceber que o racismo tá tão presente ainda entre a gente. Tá tão pesado entre a gente. Porque em nenhum momento o Big Brother foi questionado o racismo. Em nenhum momento. O feminismo branco ainda é muito mais importante do que uma pessoa negra. E isso eu nunca vou entender. Sabe? Debochar do cabelo, debochar do corpo, debochar da cor, estereotipar uma pessoa pela cor da pele dela é revoltante. Então, desculpem, mulheres brancas, me perdoem, mas eu sempre vou estar com os meus irmãos de cor. Sempre. E piorou. E olha, eu vou te falar, eu vi a série na Netflix, de uma das mulheres mais ricas, que vendia uma das primeiras mulheres negras que ficou rica. Eu agora não lembro a história. Eu sou péssima decorando nome, tá, gente? Eu vou pesquisar aqui pra vocês assistirem. História e vida da Madame C.J. Walker. Quando eu vi esse filme, é exatamente isso, sabe? Não importa, a sua cor vem primeiro. E aquilo foi... Eu percebi que as pessoas não ligam para os negros foi muito mais forte do que eu imaginava. As pessoas não ligam pra gente que é negro, tá? As pessoas estão preocupadas com elas que são brancas. Então, isso é toda a minha opinião, posso estar completamente equivocado, tá? Então, hoje eu entendi muito claramente que o feminismo que não me contempla, que não me assegura, que não me acolhe, não deve ser o movimento que eu tenho que estar. E você bater no peito e se valer de uma bandeira para se validar como certo é completamente errado. Você subir num pedestal e se dizer certo sempre é equivocado. Sempre é equivocado. A gente tem que estar... Gente, a gente pode saber tudo, muita coisa, mas tem que estar disposto a aprender muita coisa também. Isso é para todo mundo. Você tem que lembrar uma coisa. Você não sabe. A empatia é muito além. E eu percebo que as mulheres feministas brancas, hoje eu percebendo, não entenderam
peso de ser da cor da pele da gente, sabe? Essa dor é muito difícil, sabe? É muito difícil você saber que você sempre vai estar à margem. No fim das contas, a gente tem que contar, a gente acaba contando com negros, com os nossos, para nos fortalecer, sabe? E nunca vai ser com uma mulher branca que vai fortalecer a gente, como mulher negra, sabe? Eu tô falando da nossa cor, porque a gente sempre tem casos do nosso cabelo, do nosso corpo, da nossa pele. E a gente sempre tem. E elas nunca vão entender o que é ter o nosso cabelo, ter a nossa pele, ter a nossa história. Nunca. Infelizmente. Então, espero que vocês tenham gostado. Pelo visto, eu acho que. Eu não sei se eu botei 2 trechos. Vamos ver. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou. Tá. Não sei se vocês conhecem meu Instagram. Vai no meu Instagram, conversa comigo, fala lá o que vocês acharam. Tem uma amiga minha que sempre responde lá. E espero que vocês tenham entendido. E se vocês não concordam, eu entendo também. E eu acho que depois eu ainda vou chegar mais nesse assunto, enxugar mais, entender mais, porque pra mim é muito recente isso. Mas espero que tenham gostado. Beijos. Até mais. Até o próximo, no caso, né?